Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós iremos realizar a correção do simulado das questões de física. Essa aula é referente à segunda parte. A primeira aula foi presencial, tá certo? Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, é a questão 103. Em praças de pedágio, em rodovias, é comum haver faixas exclusivas para carros que têm um dispositivo de pagamento automático, o que permite que o veículo passe pelo pedágio sem a necessidade de parar para efetuar o pagamento. Nessas faixas, o limite máximo de velocidade é de 40 km por hora. O gráfico apresenta a velocidade de um veículo que trafega por uma rodovia com velocidade constante desde o instante em que o motorista avista o pedágio, no instante de tempo igual a zero, até voltar à sua velocidade inicial. Então perceba pelo gráfico, nós temos um gráfico da velocidade em função do tempo. E a reta da função destaca o movimento variado deste mesmo carro. Seguindo, ele diz o seguinte, a distância percorrida pelo carro a partir do início da frenagem até o início da aceleração após passar pelo pedágio é igual a... Então vamos lá, percebam que o carro, quando ele avista a faixa de pedágio, ele estava com velocidade inicial de 90 km por hora. A partir desse ponto, no instante de 10 segundos, ele começa a reduzir a velocidade. E aí essa velocidade reduz para 36 km por hora. Isso no instante de 20 segundos. E aí ele mantém essa velocidade de 36 km por hora até o instante de 30 segundos. E aí ele passa a variar o movimento novamente. Então, o nosso foco ele quer saber a distância percorrida pelo carro a partir da frenagem. A frenagem foi aqui, é constatada aqui porque nesse momento, a partir de 10 segundos, ele começa a frear, ou seja, de reduzir a velocidade. Então, o nosso foco é saber a distância percorrida, o quanto ele andou entre o início da frenagem até o início da aceleração. Então, foi entre os intervalos de tempos entre 10 e 30 segundos. Lembrar, como a questão nos apresenta o gráfico nos diz muita coisa. Como, por exemplo, uma regra, só destacando aqui, que o momento da frenagem foi entre 10 e 30 segundos. Então, nós temos esse momento aqui. E é importante destacar que o deslocamento produzido por um móvel é numericamente igual à área, tá certo? Então, a área do gráfico. Então, nós temos aqui, esses dois momentos aqui. Esse momento em que ele reduz a velocidade e esse segundo momento que ele mantém a velocidade constante. A figura geométrica que nós temos aqui, podemos destacar. Vamos destacar como área 1, é a figura geométrica, a área do trapézio. E a área 2 é um quadrado. Então, para a gente descobrir esse deslocamento, o foco da questão basta somar essas duas áreas, a área 1 mais a área 2. Mas antes nós temos que descobrir o valor da área 1 e depois descobrir o valor da área 2, tá certo? Também é importante destacar as velocidades. Nós temos uma velocidade inicial de 90 km por hora e a segunda velocidade de 36 km por hora. Então, antes de resolver essa questão, nós temos que deixar essas unidades das velocidades em unidade de SI. Só lembrando, que para fazer conversão de unidades de velocidade, se estiver em quilômetros por hora para metro por segundo, você divide pelo fator de conversão, que é 3,6, e vice-versa, se for para converter de metro por segundo para a unidade usual, que é quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Então vamos lá. Então, como é para converter de quilômetros por hora para metro por segundo, divide por 3,6. 90 dividido por 3,6 é igual a 25 metros por segundo. E 36 km por hora, também dividido por 3,6, é equivalente a 10 metros por segundo. Pronto, o próximo passo agora é descobrir o valor dessas áreas de figuras geométricas. A primeira é um trapézio, a área do trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Se a gente for analisar aqui, a base maior
corresponde aos 90 em km por hora, que a unidade de SI é 25 metros por segundo. E a base menor corresponde a 36 km por hora, que corresponde a 10. Então, vai substituindo, ó, vai ficar 25, base menor é 10, né, ó, que corresponde a 36, vezes a altura corresponde ao tempo, ó, o tempo aqui desse ponto a esse foram de 10 segundos, ó, só subtrair 20 menos 10 dá 10, então a altura vai ser 10, dividido por 2, que é da fórmula. Pronto, fazendo os cálculos, 25 mais 10 dá 35, 35 vezes 10 dá 350. 350 dividido por 2 é igual a 175 metros. No caso, né, eu já estou levando em consideração o deslocamento, né, que a área é numericamente igual ao deslocamento. Então, o deslocamento aí foi igual a 175 metros. Já no segundo, nós temos o seguinte, ó, nós temos a base vezes a altura. A base aqui, ó, é a velocidade, que nós dividimos 36 km por hora, corresponde a 10. E a altura também, ó, 30 menos 20 também corresponde a 10. Então, 10 vezes 10 é igual a 100 metros, ou seja, o deslocamento. Como a área é numericamente igual ao deslocamento, o deslocamento sobre a área 2 foi igual a 100 metros. Agora, basta somar a área 1 mais a área 2, vai dar o deslocamento 1 mais o deslocamento 2, 175 mais 100, vai ser igual a 275 metros. Portanto, alternativa correta, letra D. Está respondida a questão 103. Próxima questão, a questão 105 do simulado nos diz: durante uma freada brusca, para prevenir um acidente, o carro deixou no asfalto uma marca de 50 metros dos pneus. Então, vamos aproveitar essa primeira informação, onde o deslocamento nessa frenagem foi de 50 metros. Sabendo que a velocidade do carro, no instante em que iniciou a derrapagem, era de 72 km por hora, portanto, é a nossa velocidade inicial, que ao final dessa freada ele estava com a metade de sua velocidade inicial. Então, se no final da freada ele estava com metade da velocidade inicial, essa velocidade final corresponderá a 36 km por hora. Aí ele pergunta, e que a desaceleração foi constante, qual é o valor dessa desaceleração? Então ele quer descobrir o valor de A. Pronto, pessoal. Se cair uma questão dessa lá no Enem, deu deslocamento, deu a variação de velocidade e quer descobrir a aceleração, não deu o tempo envolvido aí nessa situação, nessas condições, utiliza-se a equação de Torricelli, onde velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado. Como é uma desaceleração, então a gente já coloca aqui menos, seria mais, mas como é uma desaceleração, a aceleração é negativa, então fica menos 2, tá? Vezes A vezes o deslocamento. Pronto, antes de resolver a questão, vamos fazer as conversões, ó, de quilômetros para metro por segundo, divide por 3,6, vai dar 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo, 36 dividido por 3,6 vai dar igual a 10 metros por segundo. Substituindo valores, temos velocidade final é igual a 10 ao quadrado, velocidade inicial 20 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, vezes 50. Menos 2 vezes 50 dá menos 100, 10 ao quadrado dá 100, 20 ao quadrado 400, menos 2 vezes 50 dá menos 100A. Vou passar o menos 100A para o primeiro membro, ele vai com sinal invertido, se está negativo vai positivo, então vai ficar 100A. E o 100 eu vou passar para o segundo membro, se está positivo vai para o segundo membro negativo, ficando menos 100. Pronto, 400 menos 100 é igual a 300, agora eu posso passar o 100 para o segundo membro dividido, 300 dividido por 100 será igual a 3 metros por segundo ao quadrado, alternativa correta, letra C. Próxima questão fala da blindagem eletrostática. Então vamos lá. A blindagem eletrostática também ficou conhecida como gaiola de Faraday. E esse efeito é muito utilizado no dia a dia. Carros e aviões, por exemplo, protegem as pessoas em que seu interior, caso estejam atingidos por uma descarga elétrica externa,
contrariando o pensamento popular de que os pneus do carro é que fazem essa proteção. Construções, de modo geral, também são feitas utilizando a blindagem eletrostática a fim de proteger equipamentos eletrônicos. A pergunta é: a proteção em aviões contra descargas elétricas externas ocorre porque a fuselagem? Pronto. Para a gente responder a questão, vale relembrar e fazer a reflexão sobre o tema. A blindagem eletrostática nada mais é do que um experimento realizado por Michael Faraday, onde ele propôs e quis demonstrar que uma superfície condutora eletrizada possui um campo elétrico nulo em seu interior, dado que as cargas se distribuem de forma homogênea na parte externa da superfície condutora. Ou seja, numa situação como, por exemplo, um período chuvoso, é mais seguro você estar fora ou dentro de um carro? Lógico que é dentro de um carro. Por quê, pessoal? Porque lá dentro você vai estar revestido de uma superfície condutora. Então, se cai, hipoteticamente, um raio, uma descarga elétrica na parte da lata do carro, você ficará protegido. Por quê? Porque, conforme o experimento de Faraday, o campo elétrico no interior de um condutor é sempre igual a zero. Então, fica impossível de passar uma descarga elétrica dentro. Geralmente as pessoas associam aos pneus, porque são de borrachas e é condutor, mas não é isso. O campo elétrico no interior de uma esfera condutora ou de um corpo condutor é sempre igual a zero, por isso que você fica protegido por essa chamada blindagem, tá certo? Voltando para a questão, então, a proteção em aviões contra descargas elétricas externas ocorre porque a sua fuselagem distribui as cargas elétricas por toda a superfície externa. Verdade, essa é a característica. Então, ao invés de adentrar lá dentro do interior do avião ou de qualquer forma condutora, ela simplesmente distribui essas cargas na parte externa do condutor. Então, letra A, alternativa correta. Questão 114. Na questão 114, diz o seguinte: em 1897, J.J. Thomson enunciou em um artigo científico a descoberta da carga elétrica negativa presente no átomo, utilizando o esquema apresentado. Com isso, um novo modelo atômico foi proposto, considerando agora uma nova porção divisível da matéria. Então, nós temos aqui, né, um exemplo, o esquema, né, do experimento de Thomson. E aí segue, né? Ele dá alguns pontos aqui, mas não nomina. Ponto C, ponto A, ponto B, ponto D, ponto E. E polo carga positiva, carga negativa. Seguindo, ele diz: em seu experimento utilizando a montagem apresentada, Thomson conseguiu provar a natureza elétrica negativa dos raios catódicos, elétrons, representados pelo feixe contínuo. As partes A, B, C, D e E do equipamento foram essenciais para o sucesso do experimento, mas a verificação da natureza da carga dos elétrons se deu pela associação das partes. Aí você tem que identificar qual dessas partes foi possível, foram essenciais para o sucesso do experimento, ou seja, para evidenciar as cargas elétricas. Então, inicialmente, para testar as propriedades das partículas, Thomson colocou duas placas elétricas ao redor dos raios catódicos. E o raio catódico desviou-se da placa elétrica da carga negativa e foi em direção à positiva. E isso indicou que o raio catódico era composto por partículas carregadas negativamente. Em outras palavras, vamos dar nome aos bois. Nós temos aqui os polos alta tensão aqui, com polo com carga de alta voltagem negativa e positiva. Nesse ponto 6, nós temos o chamado cátodo, tá? E entre os pontos A e B, nós temos o anodo. Aqui nós temos essas partes sinuosas, são os ímãs, norte e sul, e nós temos aqui duas plaquinhas. Essas placas são placas carregadas positivamente e negativamente. Agora, o que é que acontece? E aqui nós temos a escala ao lado, né? Fora mostrando o desvio. Bem aqui no meio passa a faixa de raios catódicos. Aí o que foi essencial?
para produzir os raios, perceba, o raio, essa faixa de raios catódicos, elas passavam aqui nesse meio, e bem que ela sofreu desvio. Esse desvio só foi possível por causa dessas placas, tá? As placas carregadas positiva e negativamente, onde o raio, porque até então os átomos eles achavam que eram indivisíveis, só que com esse experimento deu para perceber que nos átomos haviam cargas elétricas negativas, tá certo? Ou seja, eles tinham subpartículas menores carregadas positivas, com cargas positivas e negativamente. E o raio ele produziu o desvio devido à repulsão da carga negativa. Por isso que ele sofreu o desvio. Então só foi possível demonstrar esse experimento e reconhecer que havia algo mais no achado, né, das cargas elétricas negativas devido às placas carregadas. No caso aqui foram as placas D e E. Então, alternativa correta, letra E. Questão 20, essa questão não está no simulado, mas a pedido dos alunos, eu peguei uma questão do Enem 2020 referente à óptica geométrica. Então vamos lá. Herschel, em 1880, começou a escrever sobre condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre o anteparo o espectro solar obtido com um prisma. Colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequências. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou um dispositivo apresentado na figura. Então, nós temos aqui um prisma, tem incidência de luz solar, né, nesse prisma, e o prisma ele fraciona as cores, ele subdivide as cores. Então veja aí, temos uma caixa opaca isolada, e aí esses raios, eles começam a ser separados e cada raiozinho está entrando em uma dessas caixinhas com algum líquido dentro. Tá? Temos um espectro visível aqui, a faixa de luz violeta e vermelha. E essa luz foi decomposta, né? A luz solar, a luz branca foi decomposta em várias cores. Tá? Aí ele seguindo. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água, a mesma temperatura inicial, no caso aqui os líquidos é água, né? E separados por um material isolante térmico e refletor são posicionados do lado A, B, C, D e E. Então temos aqui separados, os raios estão entrando de cada um nessas caixinhas com água. No interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e a afere em cada recipiente. A pergunta é: em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento? Então, nós temos aqui, ele nos dá a dica, né? Nesse ponto nós temos a faixa vermelha, nesse ponto aqui nós temos a faixa violeta. Fazendo aqui o espectro, né, da tendência, dessa faixa vermelha para trás, nós temos os raios infravermelhos, tendendo a ser mais vermelho o raio, e nessa faixa aqui o raio ultravioleta. Então, a tendência da temperatura ser mais elevada é nessa faixa de raio infravermelho. Ele é que é responsável pelo bronzeamento da nossa pele, ele é que é responsável pelo efeito estufa, né? Quando você deixa, por exemplo, um carro fechado muito tempo, a luz solar bate e quando reflete, ela reflete essa luz, esse raio infravermelho. Normalmente ela é mais quente. Então, agora, para responder essa pergunta, em qual dos recipientes a água terá maior temperatura? É nessa faixa de infravermelho. No caso aqui, ó, no recipiente tendendo mais a essa faixa infravermelha, no caso na caixinha A, ele terá maior temperatura. Então, alternativa correta, letra A. Finalizamos por aqui, pessoal, a nossa resolução de questões. Desejo a vocês todos boa prova. Revisem os conteúdos que foram abordados nessas aulas por resumos e
algo mais. Fico por aqui, pessoal, e até a próxima oportunidade. Um abraço a todos.